Papo Saúde de junho nós vamos falar sobre um assunto bem familiar de nós nordestinos nessa época do ano, a saúde durante os festejos juninos. E para isso nós recebemos hoje aqui no programa Papo Saúde da Unimed João Pessoa o gastroenterologista Dr. José Spinelli, que vai falar sobre os cuidados com a alimentação, os cuidados com a atenção na questão respiratória e também o consumo de bebida alcoólica durante esse período. Doutor José Spinelli, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É a primeira vez o senhor com a gente, não é isso? Primeira vez, obrigado pelo convite. Vamos ver o que é que a gente vai falar sobre junho. Com relação a esse período, é interessante observar que há um tempo atrás, as festividades de junho se restringiam à região Nordeste. Hoje é o Brasil todo. Todo mundo comemora São João, em qualquer parte que você chegar. E nós sabemos que a questão de junho é o mês que você tem o milho, fundamentalmente, como um elemento principal para a feitura desses alimentos. Se você pegar o milho isoladamente, por exemplo, 100 gramas de milho cozido, ele vai lhe dar 100 calorias apenas, vai lhe dar 20 gramas de carboidrato, 3,5 gramas de proteína e 2,5 gramas de gordura. Então, o milho cozido é absolutamente inocente, é um alimento de alto grau. Apresenta ainda uma série de elementos alimentares, vamos dizer assim, como, por exemplo, vitaminas, os flavonoides, que são elementos importantes nas síntese da vitamina A, para a questão da mácula, e isso faz com que você tenha fibras também dessa constituição do milho. O problema, então, são os alimentos que acompanham o milho em outras comidas, em outras iguarias, como a pamonha, canjica. Exatamente. Esse é o grande problema. Quando você utiliza o milho para as comidas juninas, você habitualmente adiciona as coisas que dão mais sabores. Que são o quê? Os açúcares, os grãos, amendoim, castanha, os óleos, as gorduras. E isso faz com que haja um aumento, um acréscimo do poder calórico desses alimentos. Para você ter uma ideia, por exemplo, 100 gramas de qualquer tipo de comida de milho, pamonha, canjica, bolo, você tem em média de 200 a 300 calorias por fatia de 100 gramas. Ou seja, totalmente diferente do milho isolado. Sozinho, isolado. E outra coisa que é interessante você observar é que numa noitada junina você consome em média 2.000 calorias. Porque você come um pouco de pamonha, um pouco de canjica, um pouco de bolo de milho. E quando você soma isso tudo... E a gente nunca consegue ficar numa coisa exatamente, exatamente. Então, quando a gente fala, doutor Spinelli, nesses acompanhamentos que podem ser uma armadilha, existem, então, contraindicações? Com certeza. Aí, as contraindicações, fundamentalmente, dependem de pessoa para pessoa. No contexto geral, a alimentação de milho, desde que é consumida de uma forma, digamos assim, usando bom senso, ela não lhe dá problema nenhum. O inconveniente que você vai ter são aquelas pessoas que têm restrições. São as pessoas diabéticas que não podem usar os componentes desse tipo de alimento. São os hipertensos pela questão do sódio. São uma coisa muito interessante que a gente observa nessa época, na minha área, que é a doença de refluxo. Eu digo que doença de refluxo é um mês crucial para o indivíduo que tem doença de refluxo. Porque os alimentos à base de milho são hiperrefluxinógenos. Eles facilitam muito o refluxo. E se você não tiver com sua doença controlada, automaticamente ele vai ter uma exacerbação da sintomatologia. E aí eu digo mais, quando eles chegam no consultório, eu posso brincar? Claro que você pode. Vá brincar seu São João, coma seu milho, leve seu antiácido, leve o seu inibidor de bomba e tome e vá brincar. Né? Porque é uma coisa interessante, é uma coisa passageira. Então o problema do milho para o refluxo, na verdade, é um componente que ele tem? Ou é a questão, porque muitas pessoas falam a questão da palha do milho. Não. Que piora, ou então da pipoca, que vem a tosse. Não tem nada a ver. Tem nada a ver, isso é mito. Isso é mito, completamente mito. Na realidade, é o conteúdo na feitura do alimento, em que você utiliza componentes que são hipertônicos. E os alimentos hipertônicos, na maioria das vezes, eles promovem uma maior facilidade de refluxo. Então, fica restrito não só, por exemplo, ao milho, mas se o indivíduo come por exemplo, uma sopa com mais gordura, quando ele come, por exemplo, uma vitamina de banana, com mais chocolate, isso faz com que haja uma certa facilidade em alguns grupos populacionais, desde que a sintomatologia vai ser inerente a esse indivíduo que já deve estar com esse esôfago danificado. Entendeu como é? Já deve ter um certo sofrimento desse esôfago para que ele possa ter a sensação de queimou, a sensação da azia, que hoje em dia não é nem o principal. Muitas vezes você vai encontrar pacientes com refluxo, já que nós estamos falando sobre isso, a questão de algumas manifestações extraesofágicas.
tosse, a gente chama de doença laringofaringéia, é a tosse, é o pigarro, é a rouquidão. E para quem trabalha com voz, como locutor, entrevistador, não pode ter refluxo, porque ele vai danificar a laringe e o indivíduo você já usa a sua voz como instrumento de trabalho. Eu sempre procuro dizer isso nas minhas colocações, quando eu faço sobre doença de refluxo. Fica aí a dica para todos nós que trabalhamos com a voz. Isso, tem que ter cuidado. Doutor, falando a voltar na questão da alimentação, nesse período também a gente nota muitas ações, muitos casos específicos de problemas intestinais, de intoxicações, infecções, e aí a gente vem para as barraquinhas, né? As comidas vendidas nas barraquinhas, as comidas vendidas na rua, que a gente não tem como acompanhar a manipulação do alimento, quando o alimento foi feito. Quais são as orientações que o senhor traz em relação a isso? Eu acho que a primeira coisa que você tem que, ao se aproximar de uma barraquinha, é ver a aparência de quem está despachando, de quem está ali atendendo. Isso demonstra algumas vezes se o indivíduo tem cuidados com aquilo que ele está fazendo. Porque, na realidade, infelizmente, existe um interesse econômico nesses grupos, e aí ele não tem muito cuidado com relação à conservação. E esses alimentos à base de milho, algumas vezes são muito perecíveis. Tanto é que você pega, por exemplo, uma comida à base de milho que tenha sido feita não com leite de vaca, tenha sido feito com leite de coco. Esse leite de coco, se demora algum tempo, ele cria uma baba. Você vê, observa, quando fica mais velho, e isso denota o quê? Que é uma certa facilidade de fermentação. E isso faz com que esses alimentos se tornem mais fácil de contaminação. E se você ingere nesse momento, você pode ter uma complicação intestinal por conta disso aí. Além do mais, as barraquinhas que vendem comidas de milho não ficam restritas só à comida de milho. Você tem os caldinhos, você tem as carnes, que tudo isso exige que haja uma manipulação adequada, uma conservação, uma refrigeração e tudo mais. E, fundamentalmente, cuidado e amor de quem prepara esse alimento, para que não haja contaminação nem sujeira. Então não é vergonhoso de forma alguma a gente reparar se a pessoa que está nos atendendo usa touca, usa luva, avental, e também olhar para a comida, reparar na textura, cheirar a comida, não é vergonhoso? Bom, cheirar eu digo nem tanto, mas pelo menos já pelo aspecto você vê. Já dá para reparar alguma coisa o invólucro da comida, como ela é protegida, se tem alguma coisa que proteja, entendeu como é? E isso eu chamo muita atenção do fato desse tipo de observação que você fez agora, é quando você vai para o self-service. Self-service é uma área que, se você não tiver cuidado, é uma área aberta, onde todo mundo fala, onde todo mundo tosse, onde todo mundo espirra. Inclusive, e a comida está ali. Pessoas que vão manusear essa comida, que vão retirar, que vão se servir. Entendeu como é, mano? Então, você tem que ter muito cuidado com relação a isso aí. Então, a questão do risco que você tem é inerente apenas ao poder observatório seu. É onde você está e, algumas vezes, um pouco mais caro, mas vale a pena. Doutor Spinelli, a gente falou aqui das comidas típicas, mas também tem um outro vilão aí no meio das festas juninas que a gente não pode esquecer, que são as bebidas alcoólicas. É importante também prestar atenção no consumo da bebida alcoólica para a questão da saúde? Amanda, eu acho que bebida alcoólica, você tem que prestar atenção em todas as atividades que você faz na sua vida. Bebida alcoólica é uma coisa muito interessante. Infelizmente, as festividades todas são obrigatoriamente acompanhadas de bebida alcoólica. Se você for para uma festa e você assim, não tem bebida alcoólica, diz, ih, rapaz, esse negócio está ruim, hein? Não pode ter. Então, faz parte do contexto. Então, você tem que usar o bom senso. A gente vê, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela pré-estabelece que nós temos 3 milhões de pessoas que morrem ao ano, homens e mulheres, por conta do uso da bebida alcoólica. Onde você tem 28% dessa população sofre problemas de lesões de trânsito por conta da bebida alcoólica. Você tem 21% desse pessoal que tem problemas gastrointestinais por conta da bebida alcoólica. E 19% deles, outras manifestações, como problemas cardiológicos, infecções, intoxicações por conta disso aí. E na questão do uso da bebida alcoólica, o problema principal que você tem aí é a questão da embriaguez. É o uso abusivo de quantidade excessiva e o que você vai fazer depois, que é a questão, como a Organização Mundial chama a atenção, das lesões. É o tráfego. Você bebe e cai no tráfego, você vai ter facilidade maior de produzir acidentes por conta do excesso da bebida alcoólica. Doutor, vamos falar dos fogos de artifício, que também são atração à parte das festas juninas. Quais são as dicas para evitar queimaduras, que a gente sabe também que são casos que se elevam muito nesse período, na questão das queimaduras? Existem algumas orientações para evitar esse tipo de acidente? Eu acho que o cuidado maior é quem vai manipular esses fogos de artifícios, né? Infelizmente, o grande problema que você tem com fogos de artifício são as queimaduras, que começam já no momento que você vai acender a fogueira.
Se você acende uma fogueira que você joga álcool e jogar fogo, ela pode explodir já em cima de você, aquilo ali dá uma queimadura muito importante. Mas com relação à questão dos fogos em si, você tem que ter cuidado, primeiro, é a questão das queimaduras, a questão de ser um fogo de artifício, de ter um teor explosivo muito alto, você sofrer mutilações, você ter problemas auditivos, problemas visuais, tudo, e a questão da própria queimadura em função da extensão da queimadura que o indivíduo possa sofrer. Então, os fogos são muito bonitos, devem ser soltados, agora, com responsabilidade. Doutor, o senhor falou um pouquinho sobre as fogueiras também, na questão da queimadura, mas a fogueira também tem um outro elemento muito nocivo, que é a questão da fumaça, principalmente para idosos, para crianças. O que é que as pessoas podem fazer nesse período junino para tentar não ter problemas respiratórios devido ao grande número de fogueiras? A fumaça como um todo, ele é um elemento lesivo para o aparelho respiratório. Em qualquer situação, as pessoas normais, os pacientes que têm certa sensibilidade a isso aí. Evidentemente que nós, por exemplo, que se pressupõe que nós somos normais, num ambiente de fumaça você se sente mal. Tem dificuldade de respirar, você espirra, você tem... E veja, e especialmente aqueles pacientes que têm dificuldade, que têm doenças que não podem participar desses eventos, que são as alergias, são as rinites, são as asmas. Então esse pessoal, infelizmente, ele não pode se expor a esse tipo de elemento da fogueira, que é a fumaça. Doutor, a gente falou sobre a comida, a gente falou sobre os fogos de artifício, sobre fumaça, e tudo isso perpassa também uma população que a gente tem que prestar muita atenção e atenção redobrada nesse período, que são as crianças. Por que a gente deve ter uma atenção redobrada com as crianças nesse período junino, não só pela questão da alimentação, mas também a questão de queimaduras? Como é que a gente pode olhar especificamente para as crianças nesse período, para não ter dor de cabeça? A gente tem que participar que a criança é uma obra nobre de Deus. São pessoas que precisam ser protegidas. Então, quando você tem amor a uma criança, você não a expõe a riscos. E aí você tem que ter uma vigilância maior. Evidentemente que você tem que ter uma liberdade para uma criança vigiada. Você vai dar fogos à criança? Pode, um traque, talvez até um chuveiro algumas vezes dá problema. Coisas que não possam intervir nessa criança. E fundamentalmente, quando você tem um conglomerado muito grande de pessoas, habitualmente manter essa criança perto. Se você puder identificá-la, botar uma etiquetazinha para saber, fulano tal, se perder, procurar fulano, porque aí evita o constrangimento da criança e é uma forma de você protegê-la, correto? Verdade. Maravilha, doutor. Para finalizar então nossa entrevista, vamos falar sobre a segurança nas estradas também, porque é importante curtir a festa, mas é importante lembrar que a gente precisa voltar para casa. Quais são as orientações que o senhor passa para o pessoal que está nos assistindo em relação à segurança nas estradas, para não ter dor de cabeça e curtir o período junino só com alegria e muita saúde? Eu acho que, fundamentalmente, na estrada, você tem, primeiro, ter o seu carro devidamente cuidado. Segunda coisa, você seguir rigorosamente a sinalização da estrada. Você não fazer manobras intempestivas, não querer ser, eu sempre procuro dizer isso, ser o primeirão da estrada. Esse é um problema muito sério que você, com essa atitude, você faz ultrapassagens desnecessárias e, fundamentalmente, não está sob o efeito da bebida alcoólica. Eu acho que você estando nessa situação, você vai ter um São João tranquilo, viajando de forma correta e, fundamentalmente, seguindo a sinalização, sem os excessos em estrada, de velocidade, os cuidados, entendeu como é? E tem um filho de lado para dizer, pai, cuidado com a estrada, tem um carro ali passando, que aí muitos fazem Sempre isso. tem alguém chamando Sempre atenção. tem chamando atenção quando você faz besteira na estrada. Né? Maravilha, doutor José Spinelli, gastroenterologista. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Papo Saúde. Seja sempre bem-vindo e um bom São João para o senhor Obrigado também. para nós todos, né? Para nós todos. Obrigado. E terminamos por aqui o Papo Saúde de junho. Eu espero que você tenha gostado. Acompanhe a Unimed João Pessoa nas redes sociais e também os nossos próximos programas. Até lá!